que é positivo em Hegel é essa tentativa de compreender a realidade enquanto movimento. E um movimento que se realiza na história e que tem um avanço, uma marcha progressiva. E Hegel tenta conciliar o percurso histórico, que muitas vezes é um percurso dramático que a humanidade realiza, como um percurso lógico, de um espírito que volta sobre si. E aqui que está a dificuldade. Como nós veremos mais adiante, Schopenhauer vai ser um inimigo filosófico de Hegel. Vai dizer que a história ela não transcorre racionalmente porque a história é uma sucessão de guerras, de sofrimentos e não tem esse percurso lógico. Hegel se esforça bastante para provar esse movimento, mas ele tem que forçar bastante a história efetiva porque é difícil encontrar esse fio condutor de uma razão progressiva, né? Se nós formos analisar politicamente desde a democracia grega de Péricles até Donald Trump, nossa época, veremos que não há um avanço na política, né? Ao contrário, parece que estamos caindo num precipício, né? Que politicamente nosso mundo está muito complicado. A própria democracia vive uma crise radical. Como um exemplo para mostrar o problema que a dialética de Hegel enfrenta. Mas vejamos como Hegel tenta explicar as etapas dialéticas da história do mundo. Ele está muito preocupado em mostrar como a racionalidade avança de modo impetuoso, a liberdade, em 4 momentos da história humana. O primeiro momento é o mundo oriental. E o mundo oriental seria a infância da humanidade, seria esses impérios como o Japão, a China, a Índia, o mundo antigo, o Império Babilônico. Porque aí nós temos as formas mais rudimentares de comunidade, sociedade, as religiões mais primitivas do mundo. Por isso a infância ainda não há um bom desenvolvimento da razão. Mas o espírito vai evoluindo e na Grécia nós temos a juventude da humanidade, aí que floresce o ímpeto, como os gregos conseguiram construir já a filosofia, a política, esse ideal de essa estrutura científica, essa visão do mundo, a arte em todos os domínios, né? Como os gregos foram geniais, e então a juventude, essa época de construção. E o Império Romano, para Hegel, é a idade madura da humanidade. Por quê? Porque o Império Romano, enquanto organização política, significou para Hegel essa grande unificação do mundo, o direito, as instituições políticas funcionavam muito bem. E claro, Hegel tende a mascarar muito as relações de dominação, havia muitos escravos. E como justificar a escravidão no movimento do espírito? É a crítica que Marx fará à dialética hegeliana. Mas como Hegel era alemão, e como ele queria justificar também o estado em que ele vivia, ele diz o seguinte: o mundo cristão germano, o sacro Império Romano da nação alemã, que vai se fundar no século XIX, o Segundo Reich, seria a senilidade, ou seja, a velhice da humanidade. Mas essa coisa antiga, né, de que a velhice é a época de mais sabedoria, de completude da vida. É quando o espírito concretiza a si mesmo, no presente, a sua maturidade, o conceito maduro de si mesmo. Com isso, o século XIX, a Prússia, esse Estado prussiano seria o Estado mais racional, que teria toda essa capacidade para fornecer um modelo racional de política e de ética. Assim, Hegel conclui que o processo histórico seria conduzido pela razão dialética. Quer dizer que a realidade é construída através de negações, através de oposições.
E Hegel acha que, ao longo desse processo, há a garantia de que, no final, o resultado será bom. A humanidade realizará os seus fins racionais, éticos, espirituais, no absoluto. E por isso Hegel tem uma tese do fim da história, que é quando o espírito retorna a si mesmo como espírito absoluto, incluindo, superando, mantendo as singularidades. E essa é a principal dificuldade que possui Hegel, né? Como comprovar a história nessa sucessão de tantos sofrimentos, que há um espírito universal que triunfa. E é por isso que Hegel quer dizer que o absoluto é o que há de mais concreto. E ao mesmo tempo ele diz que há uma necessidade lógica que preside todos os momentos da vida individual, da consciência individual e de tudo o que acontece no mundo. E o trabalho do negativo permite a reconciliação de todas as contradições, então do quente, do frio, do dia, da noite. Em tudo há opostos. Hegel vai influenciar a filosofia do século XIX e do século XX de um modo determinante, né? Porque Marx vai assumir a esquerda hegeliana como um todo, essa missão que o filósofo tem de compreender o presente, o caráter não conciliado dessas contradições do tempo presente. E Foucault, né, que valoriza Hegel até certo ponto, disse que Hegel inaugura a ontologia do presente, a ontologia da atualidade. O esforço para apreender os momentos vividos em sua singularidade. Mas o problema, e aqui a pergunta que podemos colocar como crítica a Hegel é a seguinte: se o que conta é aquilo que é atingido ao fim do processo, o esforço em atingir o absoluto não leva à perda da singularidade, ou seja, se Hegel se preocupa tanto em chegar ao absoluto, como salvar o que há de mais singular, as paixões, o caráter único da vida humana, da vida de cada um. Esse é o problema. Por isso que Hegel vai ter que analisar a história do cristianismo como um desdobramento da liberdade infinita e plena. No fundo, é uma teologia filosófica que ele está fazendo, né? Então, a liberdade, aos poucos, ela vai se desenvolvendo. Nos gregos, ela estava condicionada à escravidão. No cristianismo, temos já uma liberdade mais democrática, porque o cristianismo é voltado a todos os seres humanos, e aí temos a perspectiva de um fim da história. E Hegel, que era luterano, achava que Lutero tem um momento fundamental, porque a partir de Lutero é que o homem se determina de modo mais forte a si mesmo como ser livre. E eu cito aqui o Karl Lewey, que diz o seguinte: a libertação da consciência individual da autoridade universal do Papa criou a condição pela qual a vontade do homem poderia se decidir pela construção de um Estado racional, cujo princípio seja a ideia cristã de liberdade e igualdade. Mas seria um avanço dentro do cristianismo. E para concluir essa parte sobre a história, eu queria trazer aqui uma crítica que Marx faz a Hegel. Marx vai dizer o seguinte, com essas palavras aproximadas, que Hegel se preocupou em reconstruir a história passada, em mostrar que a realidade atual ela é o resultado de oposições e contradições ocorridas ao longo do tempo histórico, mas não se preocupou com o futuro. Hegel compreende então, o mundo germânico cristão, a época dele, como o momento mais elevado da história do espírito, tentando nivelar todas as contradições próprias do mundo social, da sociedade da época, mas mascarando a exploração, a desigualdade, as injustiças do mundo, do trabalho. E é isso que Marx vai tentar salvar, né?
como manter essa abordagem da transitoriedade das coisas, ao mesmo tempo que nós temos aqui um mundo moderno cheio de contradições. E por isso nós vamos tratar da arte agora, nessa parte final, mostrando que o século XIX, a arte tem uma grande importância, porque também é um modo como a modernidade reflete sobre si mesma. E eu queria aqui citar inicialmente o Baudelaire, que lá por 1850, nessas décadas, ele tenta elaborar a crise do mundo moderno através da arte. E depois vermos como Hegel vai se posicionar em relação à arte. Sobre Baudelaire. Baudelaire, ele escreveu seus poemas, que são geniais, As Flores do Mal, após Hegel, após o fracasso dessas tentativas revolucionárias, das quais Marx participou, em 1848. E é uma época de grande pessimismo e de grande desilusão em relação à política. Isso não tem nada a ver com a nossa época, porque a política para nós é um campo que nós somos otimistas, porque a política brasileira é um exemplo de democracia, de participação, os políticos eles são representativos. Faço essa ironia porque outras épocas também tiveram crises políticas e nós temos a nossa, no nosso tempo. Mas Hegel vivia numa época de um grande otimismo político, né? Se achava que a filosofia poderia contribuir para uma nova ordem política. E do mesmo modo, Augusto Comte. Né? Mas a Revolução de 1848, ela fracassou e mostrou que a política é um campo em que pode haver fracassos enormes. Por isso, Baudelaire achava que os artistas poderiam fugir dessa dinâmica da sociedade capitalista, burguesa, que via tudo como uma mercadoria, como objeto de lucro. A arte poderia ser uma fuga, um espaço em que poderia haver liberdade. Do mesmo modo que Hegel, Baudelaire vê como característica dos modernos a liberdade do sujeito, para o que é mais importante na vida. Depois de Hegel, é colocada em questão a liberdade absoluta do espírito para si mesmo, a ideia de uma consumação da história. Mas Hegel, e é isso que eu queria salientar, Hegel é também o fim de uma época, é o fim de uma época que acreditava que a filosofia racional poderia dar uma solução para todos os problemas da vida humana e dar um sentido, um valor definitivo à vida humana. E é assim que Hegel vai compreender as três formas históricas da arte. Assim como Hegel construiu uma filosofia da história, desde o mundo antigo até o mundo moderno, ele divide a história da arte em três grandes momentos. O primeiro momento é a arte simbólica. Começamos lá do Antigo Oriente também, a arte dos antigos babilônicos, japoneses, chineses, hindus. E aí Hegel diz, nos seus cursos de estética, cada arte tem seu tempo de florescimento, de formação consumada como arte, um antes e um depois dessa consumação, pois os produtos do conjunto das artes são obras do espírito e, portanto, não estão imediatamente prontos no interior de seu domínio determinado, tal como as configurações da natureza, mas são um começar, um progredir, um consumar e finalizar, um crescer, florescer e degenerar. Por isso Hegel quer dizer que a arte expressa os interesses do espírito. Também na arte o espírito se expressa para chegar até o absoluto. E essas três épocas da história universal correspondem então às três formas da arte e também tem a ver com a história das religiões. Construindo historicamente a arte, Hegel então tem uma estética que ela é fundamental, que quer ser uma ciência da arte. E o foco dessa ciência é
Deus, o divino. A arte, segundo Hegel, é uma automanifestação do espírito. E o espírito aqui é o divino, é Deus, que se efetiva de modo histórico, de modo mitológico, até se tornar lógico e especulativo. Por isso a arte, a religião e a filosofia, que é o momento mais elevado do sistema. O que importa a Hegel também na arte é o absoluto. E é por isso que Hegel diz na sua estética: na arte nos deparamos com a libertação do espírito, do conteúdo e das formas da finitude, com a presença e com a reconciliação do absoluto no mundo sensível e aparente, com o desdobramento da verdade. Ou seja, a arte tem a ver com o mundo das aparências, com o mundo sensível, mas o mundo do sensível, através da arte, é um reino inferior fadado a desaparecer nesse processo de superação dialético. E o que Hegel está falando aqui é que vai acontecer o triunfo da cultura do universal e, progressivamente, o sensível vai sendo esquecido. Por isso, a arte ela tem uma função, que ela é apresentar a ideia do belo. O belo é o modo de unir a bondade com a verdade, a razão teórica com a razão prática, a natureza com o espírito. Por isso, o belo artístico para Hegel é superior ao belo natural. Para Kant, o belo natural é superior. Mas para Hegel, o que importa é o trabalho do espírito, do sujeito. Por isso, o belo artístico, uma obra de arte, uma pintura, uma música, mesmo que sendo ruins, é superior ao belo natural, ao nascer do sol. A arte se concretiza em 3 formas básicas, como falei, sempre ligada à história das religiões universais, principalmente o budismo, a religião de Zoroastro, o politeísmo grego, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E Hegel diz: em nossa época não poderia mais aparecer nenhum Homero, nenhum Sófocles, nenhum Dante, Shakespeare ou Beethoven, porque a nossa época seria a época em que predomina a ciência. E é nessa época que o gênio da arte vai morrendo para o triunfo do talento científico. Por isso a arte tem de morrer. Falando rapidamente, a arte simbólica é a primeira forma artística, é a arte arcaica oriental, é quando o espírito procurava o absoluto no mundo natural. E aqui a natureza seria o próprio divino em si mesmo. Temos a arquitetura sagrada, o templo. Então, os templos da Babilônia, o antigo templo de Jerusalém também. É a expressão máxima dessa arte sublime, dessa arte que simboliza um divino infinito, por isso a grandeza do templo. As principais expressões da arte simbólica, que é uma arte sublime, inconsciente, são a religião de Zoroastro, que é uma religião lá da Pérsia antiga. Também a concepção indiana de Brahma, o simbolismo egípcio de Ísis, Osíris, a poesia indiana do Bhagavad Gita, a poesia maometana de Hafiz, a mística cristã. Então viria até a Idade Média. E essa imagem aqui da porta de Ishtar, do século VI a.C., que é um templo babilônico que foi transportado para Berlim, que está no Museu de Pérgamo e que retrata bem essa grandiosidade, essa infinitude do divino. Já a segunda forma de arte é a arte clássica. A arte clássica é a arte grega. E é aqui que Hegel diz que o ideal estético máximo é atingido por essa forma artística clássica antiga, que basicamente, segundo Hegel, consiste em expor os deuses gregos enquanto indivíduos espiritualizados, mas ainda afetados pela forma humana natural.
a arquitetura, a escultura principalmente, que é a forma superior, né? É a forma plástica em que os deuses gregos são apresentados. Essa escultura grega é uma idealização do divino. O divino aparece sob forma humana, mas uma forma humana idealizada. Segundo as palavras de Goethe, esse ideal clássico é a calma grandeza e a nobre simplicidade que estão expressas nesses deuses. Por exemplo, aqui Praxíteles, Hermes carregando Dioniso criança. Vejam bem a serenidade do deus Hermes, a calma grandeza. E por fim, nós temos a forma de arte romântica, que é a arte moderna. É o último momento da história da arte, mas não é a forma mais elevada. Aqui nós temos o triunfo da religião mundial cristã, a aparição histórica da subjetividade infinita, que nós vimos sobre o romantismo. Por isso eu vou apenas aqui dizer que para Hegel a poesia, a pintura e a música são os modos mais apropriados para expressar o mundo interno do espírito. Enquanto forma artística, o romantismo é inferior ao clássico antigo, mas é superior à medida que expressa os interesses do espírito e da subjetividade. E com isso nós chegamos à morte da arte, porque a arte não é a forma mais elevada pela qual o espírito atinge os seus interesses, e Hegel vai dizer que tem de triunfar a cultura da ciência, do conceito do universal. Mas, apesar disso, termino mostrando a importância que tem o romantismo enquanto forma artística, e de modo algum a arte terminou com Hegel.